A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nossa meditação encontra-se no livro de Mateus, do capítulo 15, no verso 23, a parte A. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Meus amados, muitas vezes as atitudes de Deus nos surpreendem. Nós somos um pouco lentos para compreensão imediata do agir de Deus em algumas circunstâncias. Mas, sem dúvida nenhuma, essa mulher em questão passou por uma experiência que quase que invariavelmente todo cristão, todos que se relacionam com Deus, acabam por experimentar, mais hoje, mais amanhã. É o silêncio de Deus. Não é fácil, não sabemos direito como lidar com o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, por vezes, ele é perturbador, é inquietante, e ele pressupõe muitas coisas. Quando alguém silencia do nosso lado, então começamos a conjecturar situações, a imaginar coisas, e que nem sempre coadunam com a realidade. Seja como for, não é coisa simples passar por esse período onde Deus decide fazer silêncio a nosso respeito. A palavra diz que, embora essa mulher angustiada clamasse, ela precisava de um socorro urgente. Diz a palavra que o Senhor Jesus não disse nenhuma palavra. Se limitou ao silêncio. E aí fica, então, como disse, a critério de cada um interpretar esse silêncio. Cada um de nós vai conjecturar, imaginando o que pode ser esse silêncio de Deus. Eu separei aqui 3 coisas que são talvez as mais prováveis que a gente adote quando estamos vivendo esse período do silêncio de Deus em nossa vida. A primeira delas é chegar à conclusão que Ele está nos ouvindo, mas não está interessado em resolver nossos problemas. Ele está nos ouvindo, mas não está interessado em dar atenção às nossas necessidades e carências. Ela sabia que o Senhor Jesus a ouvia, mas ela pode ter imaginado que a sua dificuldade, a sua angústia, a sua amargura não era do interesse do Senhor. Ele não queria talvez se envolver. Esse é o pensamento, quem sabe o pensamento primário, de que Deus ouve, Deus sabe, mas não está interessado em envolver-se com as nossas causas. Quem sabe ela deva ter pensado assim num primeiro momento. Aliás, é o que nós costumamos fazer. Nós costumamos achar que é um desdém da parte de alguém que emudece, que se cala, que resolve não dizer nada, que resolve não omitir opinião, que resolve não dar palpite, que resolve não dar resposta. Então, isso de fato é chocante, ele é angustiante, eu diria. A segunda hipótese é que Deus ouve, Deus está interessado, mas Ele está usando o seu silêncio como forma de punição para a nossa vida. É muito comum entre as pessoas, principalmente os casais, quando um deseja punir o outro, fazer silêncio. É como se fizesse uma greve, e evita falar, evita que o outro saiba o que você pensa, com uma forma, quem sabe, de punir ele por alguma coisa, punir ele por alguma atitude, por alguma palavra, por algum gesto. Isso ocorre em nosso coração, que Deus está nos punindo, que o silêncio dele é uma forma de fazer com que a gente enxergue os próprios erros, que a gente se volte, quem sabe, para dentro da gente mesmo e passe a avaliar e analisar melhor
as próprias mazelas e os próprios erros. Quem sabe essa mulher também possa ter pensado dessa forma, de que esse silêncio que Jesus constrói, essa muralha em volta dela, fosse talvez Deus punindo ela por alguma coisa. Era comum naquele tempo achar que Deus estava punindo a pessoa pelos pecados de sua juventude. A pessoa achava que chegava um tempo em que Deus ia juntar tudo e fazer um acerto de conta. Era muito comum esse pensamento, de que Deus agora decidiu, como Jó disse, Deus resolveu acertar contas comigo. E uma das coisas que ele faz é justamente silenciar a meu respeito, é não dizer nada acerca de coisa alguma. Então, essa segunda hipótese também, ela é plausível, ela pode existir, ela existe pelo menos no nosso conceito, na nossa concepção, na nossa avaliação, ela existe, de que Deus está me punindo. Ele já me ouviu e talvez até esteja interessado no assunto, mas também está fazendo uso desse expediente para me punir, para tratar com alguma coisa, quem sabe, lá de trás que ficou mal resolvida ou que não ficou resolvida. Então, essa segunda hipótese também, ela pode existir sem dúvida nenhuma. E a terceira hipótese quem sabe seja a mais sensata de todas elas. É que Jesus, o nosso Deus, está usando o silêncio para testar a nossa fé. A nossa fé precisa passar por um teste de resistência, de persistência. Ela precisa romper barreiras, ela precisa quebrar muralhas. E essa muralha do silêncio, sem dúvida nenhuma, ela é desafiadora. Persistir com Deus quando Ele está em silêncio é uma tarefa dificílima. Falar com quem não quer responder ou com quem está disposto a não responder é realmente desafiador. Mas, de verdade, no caso dessa mulher, a sua fé estava sendo, de fato, testada. Quando Jesus faz silêncio, está testando a sua persistência. Está sondando-se no seu coração, há mesmo desejo de continuar buscando Deus, mesmo quando Ele se cala, mesmo quando Ele não responde. E ela persiste, depois ela recebe da parte do Senhor Jesus, eu diria que um atestado de fé. Ele diz que grande é a sua fé, o que você deseja vai ser feito do jeito que você deseja. Então, houve uma aprovação, porque a sua fé foi provada no silêncio de Deus. Então, eu quero entender e quero me apossar dessa terceira hipótese, de que o silêncio de Deus pode muito bem ser um teste para a nossa resistência. Deus quer ver até que ponto nós somos resilientes, até que ponto caímos e levantamos, caindo sempre e levantando no mesmo lugar. Então essa mulher persistiu, ela mudou a tática, mas ela não abandonou, ela não deixou de buscar por conta do silêncio do Senhor Jesus. E se vocês derem sequência na leitura do texto, verão que ele quebra finalmente esse silêncio, mas ele quebra o silêncio com uma proposta ainda pior do que o próprio silêncio, que ele diz: eu tenho pão, mas não é para você. Eu tenho pão, mas é para o meu povo, para a minha nação. Eu vim trazer o alimento a essa nação primeiramente. Então ele, além de tudo, ainda passa a ideia de exclusão a essa mulher. Eu sei do seu problema, mas o pão não é para você. E mesmo assim ela se humilha e diz que come migalha se precisar, mas não abandona a ideia de que o Senhor Jesus não vai despedir ela vazia de forma nenhuma. Alguém lá atrás, um pregador antigo, dizia que Deus não tem costas, Ele não dá as costas para ninguém. Então Ele não deu as costas para essa mulher como Ele jamais o faria para alguém. Então que Deus nos ajude, não a compreender na totalidade o seu silêncio, porque aí nós vamos entrar na soberania de Deus, mas aceitar e continuar buscando o Senhor com a mesma insistência, com a mesma persistência, buscando, acreditando sempre que Deus
vai responder da forma correta, no momento certo. E nós assim cremos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude a atravessar períodos, quem sabe, de silêncio. Talvez você esteja vivendo nesse momento. Que Deus nos ajude.